Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Bianca e nossa aulinha de hoje é sobre o sistema respiratório, né? Primeiramente, o que é o sistema respiratório, né? É todo aqueles órgãos, né, o conjunto de órgãos que são responsáveis pela absorção, né, do oxigênio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aulinha de hoje. Então, né, a ventilação é o processo de trocas gasosas que acontece nos seres vivos, em que ocorre a absorção, né, de oxigênio e a liberação de dióxido de carbono. Esse processo é essencial porque o oxigênio é constantemente utilizado para a produção de energia em todas as células do corpo, no processo de produção de energia das células, né? As moléculas de glicídios, lipídios e aminoácidos são oxidadas a dióxido de carbono. Então, nesse processo de produção de energia nas células, as moléculas de glicídios, lipídios e aminoácidos são oxidadas a dióxido de carbono. E a energia liberada nesse processo é armazenada através da produção, né, de moléculas de ATP, né? O transportador universal de energia das células, né? ATP, adenosina trifosfato. Isso. A produção de ATP na mitocôndria só é possível se o oxigênio disponível na célula for combinado com os elétrons da cadeia transportadora de elétrons, produzindo água como produto final, processo conhecido como respiração celular, né? A respiração é um processo simples nos organismos unicelulares, né? Em muitos animais microscópicos, como ocorre com 80% da fauna marinha. Esses organismos vivem em contato direto ou praticamente direto com seu ambiente e dessa forma obtêm nutrientes e oxigênio e liberam excretas diretamente pelas suas superfícies, né? Devido ao pequeno tamanho desses organismos, a difusão é suficiente para suprir a demanda de oxigênio. As correntes de movimento do citoplasma auxiliam na distribuição do oxigênio por toda a célula. Mas o que ocorre em animais multicelulares, né, que é no caso a gente, os outros vertebrados, etc., né? A maioria dos animais que nós conhecemos são multicelulares. Em animais muito pequenos, né, como os nematóides e os plateumintos, as trocas gasosas também ocorrem apenas por difusão pelo tegumento, né, ou seja, pela pele. A gente sabe que isso também ocorre nos sapos, né? Apesar deles ter o pulmão também, ocorre uma parte, né, é absorvida pela pele. Sem que a estrutura, né, sem que a estrutura especializada para a execução do processo seja desenvolvida, né, no plateumintos e nematóides. E nemateumintos. Nesses animais, as trocas gasosas ocorrem em toda a superfície do corpo. Esse mecanismo simples de obtenção de oxigênio só é possível em animais que tenham até cerca de 1 milímetro de diâmetro ou de espessura, né? Na grande maioria dos vertebrados e em alguns invertebrados, a difusão pela superfície do corpo não é suficiente, como único meio de troca gasosa, né? Como único meio de troca gasosa. A taxa de difusão do oxigênio nos tecidos dos animais é muito menor do que a taxa de consumo. Por exemplo, em tecidos de mamíferos, uma molécula de oxigênio levaria até 3 meses para correr 1 metro, né? Concomitantemente ao aumento da complexidade e tamanho dos animais, ocorreu, além do surgimento do aparelho circulatório, o surgimento de tecidos e órgãos especializados na troca gasosa, né, como é o pulmão. Pode-se afirmar que um aumento da complexidade dos organismos não seria possível sem o simultâneo melhoramento do suprimento de oxigênio e a eliminação de dióxido de carbono. Nos órgãos especializados na respiração, a superfície de troca gasosas é uma fina camada de células, né, denominada epitélio de trocas gasosas, que é tipicamente convertida em extensivos padrões de invaginação ou evaginações, que aumentam imensamente a superfície para a troca gasosa. Pulmões e brânquias também são nome de estruturas que realizam as trocas gasosas, que possuem padrões, né? As brânquias são estruturas respiratórias formadas por evaginações do corpo e são circuladas pelo meio externo, né? Os pulmões já são, pelo contrário, são estruturas respiratórias formadas por invaginação, né, do corpo, que contém o ambiente de troca gasosa, né? Apesar de haver exceções, as brânquias são
mecanismo assim de água, né, de respirar em meio marinho, meio aquático, né, enquanto o pulmão é para o ar, né, a troca gasosas através do ar. E o princípio, né, de trocas gasosas, o que é o princípio desses gases, né? É a difusão, basicamente, né? A captura e perda do gás pelos animais sempre ocorrem por difusão. Para que a difusão aconteça, não é necessário o uso de energia produzida pelo organismo. A difusão é simplesmente o resultado de um movimento aleatório das moléculas, e essa movimentação possui uma velocidade proporcional à temperatura absoluta em que essas moléculas se encontram, ou seja, quanto maior a temperatura, maior será a velocidade que essas moléculas se movimentam no meio. Apesar que as moléculas se moverem ao caso quando há um gradiente de concentração, haverá um movimento resultante do gás em relação ao gradiente. No caso do oxigênio, o movimento será do meio com alta concentração de oxigênio, como ar ou água, para o meio com baixa concentração dessa molécula, como as células do corpo. Da mesma forma, o dióxido de carbono, né, segue seu gradiente de concentração, movimentando-se das células do corpo que produzem esse gás constantemente em direção ao meio externo. Agora, né, nos humanos. Nos humanos, o sistema respiratório, né, um conjunto de órgãos, como eu já falei, que é os órgãos que compõem, né? É o pulmão, a gente sabe, a traqueia, os brônquios, a laringe, a faringe, a cavidade nasal, né? Então, e é formada pelos pulmões, né? 2 pulmões, né? E é importante para essa troca, como eu falei, da troca dos gases, né? Então, mas além dessa troca gasosa, também existe o equilíbrio ácido-base e a produção de são. A troca gasosa, né, como ocorre? Ocorre quando inspiramos o ar atmosférico, que contém oxigênio e outros elementos químicos, né, que passa pelas nossas vias respiratórias e chega aos pulmões. E nos pulmões que acontece a troca do dióxido de carbono pelo oxigênio. E graças aos músculos respiratórios que nesses órgãos criam forças para o ar fluir, né? Então, tudo isso a partir de estímulos comandados pelo sistema nervoso central. O equilíbrio ácido-base, né, corresponde à remoção dos excessos de carbono do organismo. Nessa função, novamente, temos a atuação do sistema nervoso, né? E a produção de sons, que a emissão de som é realizada pela ação conjunta, né, do sistema nervoso e dos músculos que trabalham na respiração. Assim, existe também a defesa pulmonar, né? Porque ao respirar é praticamente possível eliminar as impurezas contidas no ambiente atmosférico. A inspiração de micro-organismos se torna inevitável, né? Então, ocorre a inspiração também de micro-organismos. E para evitar problemas de saúde, né, o sistema respiratório apresenta mecanismos de defesa, né? Que, por sua vez, são realizados a partir da atuação de diferentes órgãos, né? E então vamos falar um pouquinho agora sobre os órgãos desse sistema. Aqui, né, os órgãos do sistema respiratório, né? Vai ter cavidades nasais, né, que são 2 condutos paralelos revestidos de mucosa e separados por um septo cartilaginoso que começam nas narinas e terminam na faringe. No interior das cavidades nasais existe pelos que atuam como filtro de ar, né, retendo as impurezas e germes, garantindo que o ar chegue limpo aos pulmões, né. A membrana que reveste a cavidade nasais contém células produtoras de muco, né, que umidificam o ar, e também ela vai ser rica em vasos sanguíneos, né. A faringe é um tubo que serve de passagem tanto para o alimento quanto para o ar, portanto faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório. Sua extremidade superior se comunica com as cavidades nasais e com a boca, né? Na extremidade inferior se comunica com a laringe e o esôfago, né? Suas paredes musculosas são revestidas de mucosa, né? A laringe é o órgão que liga a faringe à traqueia. Na parte superior da laringe está a epiglote, a válvula que fecha durante a deglutição, né? E essa também é o principal órgão, né, da fala. E também está
localizado as cordas vocais. Aí tem a traqueia também. A traqueia é um tubo situado abaixo da laringe e é formado por 15 a 20 anéis cartilaginosos que a mantêm aberta. Esse órgão é revestido por uma membrana mucosa e nela o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Agora os brônquios. Os brônquios são as duas ramificações da traqueia, formando também por anéis cartilaginosos. Cada brônquio penetra em um dos pulmões, e divide-se em diversos ramos menores, que se distribuem por todo o órgão, formando os bronquíolos. Os brônquios se ramificam e substituem-se várias vezes, formando a árvore brônquica. Agora, o pulmão, é composto por 2 pulmões, órgãos que são órgãos esponjosos, situados na caixa torácica. Eles são responsáveis pela troca de oxigênio e gás carbônico, cada pulmão é envolvido por uma membrana dupla, chamada pleura. Internamente, cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estruturas muito pequenas que, em forma de cacho de uva, se enche de ar, chamada de alvéolos pulmonares. Cada desses alvéolos representa ramificações de um brônquiolos. Nos alvéolos realizam-se as trocas gasosas entre o ambiente, denominado hematose. Isso tudo acontece graças às membranas muito finas que revestem e abrigam inúmeros vasos sanguíneos bem finos, os capilares. Agora, vamos falar um pouquinho do diafragma, que também é muito importante na respiração, que ele é um músculo estriado esquelético que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica, tem o formato de cúpula, e desempenha papel fundamental na respiração, Ele localiza-se junto às vértebras lombares, às costelas inferior e ao externo, e pode ser dividido de acordo com a localização, em 3 partes: external, costal e lombar, Sua face inferior é recoberta pelo peritônio e a superior se encontra em posição adjacente à pleura, membrana que recobre os pulmões, lembrando. As 2 cavidades separadas pelo diafragma se comunicam graças às 3 aberturas do próprio diafragma, chamada hiatos diafragmáticos, que permitem a passagem de certas estruturas, como esôfago e aorta e nervos. Durante a inspiração, o órgão se contrai e desce, reduzindo a pressão dentro do tórax e comprimindo as vísceras do abdômen, o que facilita a entrada de ar nos pulmões. Na expiração já ocorre o processo inverso, ele relaxa e sobe, aumentando a pressão dentro do tórax e expulsando o ar dos pulmões. Agora, a gente vê essas 2 imagens do pulmão saudável e do pulmão todo, danificado. Aí a gente já sabe que um dos principais fatores que pode levar a isso é fumar, gente. Então, eu vou falar um pouquinho agora das doenças, do sistema respiratório, que pode ser inúmeras, Pode ser infecciosas ou alérgicas, As doenças infecciosas são resultados de uma inflamação em determinados órgãos, Elas podem ser provocadas por micro-organismos, tais como vírus, bactérias, entre outros parasitas. Os processos infecciosos também podem ser desencadeados por substâncias tóxicas, como a fumaça tóxica do cigarro, como eu falei. O que acontece no efizema, que é uma doença degenerativa crônica, geralmente desencadeada pelo tabagismo. Dentre as doenças infecciosas mais conhecidas, destaca-se a gripe, Agora o Covid, o resfriado, tuberculose, pneumonia, efizema pulmonar. Entre as doenças alérgicas, que também ocorre muito, tem a hipersensibilidade do organismo, A gente pode ser a poeira, medicamento, cosmético, pólen, Também a rinite, bronquite, asma, são tudo doenças alérgicas, Então é isso, gente. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.